As mulheres podem influenciar e até dominar você de maneiras que você nem imagina. Elas decifram suas intenções antes mesmo de você perceber que as revelou, entendem o que você sente, controlam o ambiente com um olhar, e às vezes o silêncio delas fala mais alto do que 1000 palavras. Neste vídeo, você vai aprender os 5 fatos mais assustadores sobre a psicologia feminina. E acredite, perder um único ponto desse vídeo pode ser o seu maior erro. A complexidade do jogo emocional. Como as mulheres decifram emoções e intenções ocultas. O psicólogo Albert Mehrabian mostrou que apenas 7% da comunicação acontece por palavras. Todo o resto está no tom da sua voz, na forma como você se movimenta, no jeito como olha ou desvia o olhar. E adivinhe quem são mestres em decodificar isso? Elas. Para as mulheres, os detalhes importam. A maneira como você respira, mexe no copo ou até ajusta sua postura são sinais claros sobre o que está passando na sua mente. Enquanto você tenta ser discreto, ela já montou o quebra-cabeça emocional da situação. Agora, aqui está o ponto assustador. Isso não é só intuição. O cérebro feminino, de acordo com estudos de Simon Baron-Cohen, é biologicamente projetado para empatia. Isso significa que elas não apenas percebem suas emoções, elas sentem o que você sente. Essa conexão pode ser uma arma poderosa. Por um lado, ela pode criar laços profundos, mas, por outro, pode ser usada para manipular você, porque quando alguém entende seus pontos fracos, pode usá-los contra você. Imagine um relacionamento em que sua parceira percebe quando você está vulnerável, mesmo que você não diga uma palavra. Ela pode te apoiar, te consolar, mas em um momento de discussão pode virar o jogo contra você. Você nem consegue lidar com seus problemas e quer falar sobre os meus? E você fica ali sem saber como ela chegou a essa conclusão. Não é coincidência. Ela entende você melhor do que você imagina. Outro ponto que poucos homens percebem é o poder do silêncio. Quando uma mulher escolhe não responder, isso não é falta de interesse ou distração, é estratégia. Estudos mostram que o silêncio cria desconforto e ansiedade, porque você começa a preencher as lacunas com seus próprios medos e inseguranças. Você já esteve em uma discussão onde ela simplesmente parou de responder e, de repente, você começou a duvidar de tudo o que disse? Isso é o poder do não verbal em ação. E não se engane. Enquanto os homens tendem a ser diretos, as mulheres jogam nas entrelinhas. Se ela diz, faça o que você quiser, isso não significa liberdade. Significa que ela está esperando que você entenda o que ela realmente quer sem que precise dizer. Essa habilidade de comunicar intenções sem palavras foi estudada por psicólogos como Paul Watzlawick, que mostrou que o tom e o contexto de uma mensagem podem ser mais importantes do que as palavras em si. Subestimar isso é perigoso. Se você entra numa interação acreditando que só as palavras importam, você já perdeu. As mulheres jogam em um campo diferente, onde as emoções e os sinais não verbais são as peças mais importantes. Para elas, o que você não diz fala mais alto do que qualquer declaração que você faça. Entender essa dinâmica não significa que você deva se sentir ameaçado, mas sim preparado. Saber que elas estão sempre lendo você te dá a chance de tomar controle. Controle de como você se apresenta, de como lida com suas emoções e, principalmente, de como você responde aos jogos emocionais que inevitavelmente surgem. Mas aqui está o ponto. Isso é só a superfície. Saber como elas percebem você é apenas o começo. No próximo tópico, vamos mergulhar em algo ainda mais perturbador, um paradoxo que vai desafiar tudo o que você acredita sobre os desejos femininos. E se eu te dissesse que o que elas dizem que querem nem sempre é o que realmente escolhem? Fique por aqui, porque o que vem a seguir vai explodir sua mente. A dualidade do desejo. O que elas querem nem sempre é o que elas escolhem. Quantas vezes você já ouviu uma mulher dizer exatamente o que ela quer em um homem, mas, na prática, escolheu alguém completamente diferente? Esse paradoxo não é só frustrante, é também profundamente intrigante. E aqui está a verdade.
o que elas dizem querer e o que realmente as atraem são influenciados por forças psicológicas que muitas vezes nem elas mesmas entendem. A psicologia evolutiva, um campo estudado por especialistas como David Buss, ajuda a explicar esse mistério. Segundo ele, os desejos femininos têm raízes profundas que remontam aos tempos primitivos, onde a sobrevivência e a reprodução eram as principais preocupações. É por isso que, em muitos casos, as mulheres buscam características específicas que satisfaçam essas necessidades instintivas, mesmo que contradigam o que dizem valorizar. Por exemplo, elas frequentemente afirmam que desejam estabilidade emocional, gentileza e parceria. Mas por que, então, tantas vezes se sentem atraídas por homens que são emocionalmente distantes, imprevisíveis ou até mesmo considerados problemáticos? A resposta está em um conflito interno entre o que elas sabem que é bom para elas e o que aciona seus instintos mais profundos. No campo instintivo, traços como confiança, ousadia e até um certo grau de imprevisibilidade são vistos como sinais de força e habilidade para enfrentar desafios. Isso remonta ao homem das cavernas que podia caçar, proteger e garantir a sobrevivência do grupo. Mesmo no mundo moderno, onde essas qualidades podem não ser mais necessárias para a sobrevivência física, elas continuam a acionar os mesmos gatilhos psicológicos. Por outro lado, o desejo consciente é moldado pela cultura, educação e valores sociais. Esses desejos frequentemente entram em conflito com o instinto. Uma mulher pode valorizar segurança e estabilidade, mas o instinto pode guiá-la para um homem que emana risco e emoção. É aí que reside o paradoxo. Ela escolhe algo que a faz sentir viva, mesmo que não seja o que racionalmente faz mais sentido. Um exemplo claro disso são os famosos bad boys. Eles têm características que desafiam normas, ignoram regras e exalam confiança. Psicologicamente, isso ativa a ideia de um homem capaz de dominar seu ambiente, mesmo que ele seja emocionalmente indisponível ou um desastre em potencial. É por isso que você já viu mulheres desistirem de homens carinhosos e dedicados para correr atrás de quem aparentemente não dá a mínima para elas. E não pense que elas não sabem disso. A maioria das mulheres em algum momento percebe esse padrão em si mesmas. Elas até tentam lutar contra ele, mas, como Sigmund Freud afirmou, o inconsciente não aceita ser ignorado. Esse conflito interno pode ser a fonte de muita frustração, tanto para elas quanto para os homens ao redor. Agora, aqui está a questão. Você não pode mudar os instintos delas, mas pode entender como eles funcionam. E, mais importante, você pode aprender a incorporar características que satisfaçam tanto os desejos conscientes quanto os inconscientes. Não se trata de se tornar alguém que você não é, mas de adotar uma postura de autoconfiança e propósito que combine o melhor dos dois mundos. A chave é saber como se posicionar. Homens que entendem esse paradoxo sabem que não precisam ser extremos, nem o bad boy destrutivo, nem o cara bonzinho que nunca é valorizado. A verdadeira força está em saber equilibrar força e acessibilidade, segurança e mistério. E lembre-se, você nunca deve se sentir ressentido por esse comportamento feminino. Nem sempre é manipulação. É a natureza. O mesmo instinto que as atrai para o que parece contraditório é o que as torna tão fascinantes e complexas. E por isso, nós amamos as mulheres. Mas aqui está algo ainda mais surpreendente. Essa dualidade do desejo não se limita apenas à atração. Ela molda escolhas, relacionamentos e até a forma como elas testam você em situações cotidianas. No próximo tópico, vamos mergulhar em um comportamento ainda mais sutil, como as mulheres usam a leitura social para influenciar e controlar situações sem que você perceba. Não saia daí. Mas antes, se esse conteúdo está contribuindo de alguma forma em sua vida, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. O conhecimento me leva além da média. Eu te agradeço antecipadamente. Você faz parte disso. O efeito do hiperfoco social. Por que as mulheres são mestres em leitura social?
Você já entrou em um ambiente e sentiu que uma mulher sabia exatamente quem você era, antes mesmo de trocar uma palavra? Ela percebeu sua confiança, ou falta dela, avaliou seus movimentos, seu tom de voz e até como os outros reagiam à sua presença. Isso não é coincidência. As mulheres possuem um radar social aguçado, um mecanismo que as torna mestres em entender e manipular dinâmicas sociais. E se você subestimar isso, estará jogando contra um oponente que conhece o tabuleiro melhor do que você. Estudos como os de Simon Baron Cohen mostram que o cérebro feminino tem uma predisposição natural para empatia e leitura social. Isso significa que, ao entrar em um ambiente, a mulher não apenas observa as pessoas, ela lê o ambiente como um livro aberto. Ela entende quem está no controle, quem está inseguro e quem está apenas fingindo confiança. Essa habilidade é uma vantagem evolutiva que permitiu às mulheres, ao longo da história, navegar situações sociais complexas e sobreviver em ambientes muitas vezes hostis. E aqui está o ponto interessante. Enquanto os homens tendem a focar em conquistas individuais, quem é o mais forte, quem tem mais poder, as mulheres se concentram nas conexões entre as pessoas. Elas enxergam não apenas você, mas também como você se relaciona com os outros ao seu redor. É por isso que um homem pode impressionar outros homens com um discurso direto e confiante, mas para uma mulher, isso não é suficiente. Ela quer saber como os outros reagem a você, como você influencia o grupo e, mais importante, como você se posiciona nesse jogo social. E isso não acontece apenas em situações óbvias, como encontros ou interações no trabalho. Pense em uma festa onde um homem chega querendo impressionar. Ele fala alto, gesticula muito, tenta dominar a conversa. Os homens ao redor podem até pensar, esse cara é confiante. Mas as mulheres, elas observam quem está realmente ouvindo o que ele diz, quem está desconfortável e como ele reage às microexpressões das pessoas. Se ele for inseguro por dentro, isso vai aparecer, mesmo que ele esteja disfarçando bem. Essa habilidade de leitura social não é apenas passiva, ela também é uma ferramenta de influência. Quando uma mulher percebe que um homem é influenciado pela opinião dos outros, ela pode manipular a situação para moldar como ele age. Por exemplo, se ela quiser ganhar uma discussão, pode usar a aprovação de outras pessoas para enfraquecê-lo. Algo como, você realmente acha que eles concordam com isso? Esse tipo de comentário não é só uma pergunta, é uma forma de jogar o grupo contra ele. O psicólogo social Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, destaca que a empatia social, a capacidade de entender e reagir às dinâmicas entre pessoas, é uma das formas mais poderosas de influência. E as mulheres, devido a fatores biológicos e culturais, tendem a ser excepcionalmente boas nisso. Essa habilidade lhes permite não apenas prever comportamentos, mas também moldá-los de forma sutil, sem que você perceba que está sendo conduzido. Agora pense nas vezes em que você sentiu que uma mulher parecia estar um passo à frente. Ela sabia exatamente o que dizer para te acalmar ou o que não dizer para te deixar nervoso. Esse não é um talento mágico. É o resultado de uma habilidade de leitura social refinada ao longo da vida. Desde cedo, as mulheres são incentivadas a observar e a se conectar emocionalmente, enquanto os homens, muitas vezes, são direcionados a competir e a focar no resultado. Isso cria uma diferença significativa na forma como os gêneros lidam com interações sociais. E o que isso significa para você? Que entender essas dinâmicas pode ser a diferença entre ser manipulado e liderar a interação. Você precisa estar atento ao que está sendo dito, mas também ao que não está. Como os outros reagem à sua presença? Como ela está testando sua posição no grupo? Ignorar isso é como entrar em um jogo sem conhecer as regras. Mas isso é só o começo. A capacidade de leitura social das mulheres é apenas uma das ferramentas que elas utilizam. No próximo tópico, vamos explorar algo ainda mais profundo. O paradoxo da aparência, o poder psicológico do belo e a armadilha da insegurança.
Você já se perguntou por que a beleza tem um poder tão avassalador sobre nós? É quase como se uma mulher bonita pudesse entrar em uma sala e, instantaneamente, atrair olhares e influenciar o ambiente. Mas aqui está o que poucos entendem. A beleza não é apenas uma característica física, é uma ferramenta de poder psicológico. E as mulheres, desde cedo, aprendem a usá-la para abrir portas, moldar percepções e alcançar o que querem. A psicóloga Nancy Etkoff, autora de Survival of the Prettiest, A Sobrevivência dos Mais Belos, explica que nossa obsessão pela aparência não é superficial, é evolutiva. A beleza sinaliza saúde, juventude e fertilidade, características que, em nossa história como espécie, foram associadas à sobrevivência e à reprodução. Por isso, nossos cérebros estão biologicamente programados para responder a traços de beleza como se fossem sinais de alto valor. E as mulheres sabem disso. Homens ficam mais generosos, mais dispostos a ajudar e até mesmo mais suscetíveis às suas sugestões. Isso foi comprovado em estudos como o experimento de Elaine Hatfield, que mostrou que homens são mais inclinados a oferecer ajuda a mulheres atraentes do que a mulheres comuns, mesmo quando a situação é exatamente a mesma. Agora, pense em como isso se aplica em interações cotidianas. Quantas vezes você viu um homem mudar completamente de postura ao conversar com uma mulher bonita? Ele se torna mais cuidadoso com as palavras, mais ansioso para agradar, mais suscetível a ceder. Isso não acontece porque ela pediu, acontece porque ele sente que precisa impressioná-la. E aqui está o ponto, ela percebe isso. Uma mulher bonita sabe o efeito que tem e aprende a utilizá-lo como uma moeda de troca poderosa. Mas a história não acaba aí. Existe um paradoxo. Enquanto a beleza é uma arma, também é uma armadilha. Estudos mostram que mulheres que baseiam grande parte de sua autoestima na aparência enfrentam níveis mais altos de ansiedade e insegurança. Por quê? Porque a beleza, apesar de ser poderosa, é efêmera. Ela está sujeita ao tempo, à comparação constante e à validação externa. Isso cria um ciclo de busca interminável por aprovação, onde muitas mulheres acabam ficando presas. E é aqui que entra o impacto psicológico nos homens. Muitas vezes, a beleza de uma mulher coloca o homem em uma posição de inferioridade emocional. Ele sente que precisa estar à altura dela, o que o leva a agir de forma insegura ou até mesmo a cometer erros estratégicos em interações e relacionamentos. Por outro lado, homens que entendem esse jogo e mantêm sua postura tornam-se muito mais atraentes, porque não se deixam levar pela pressão de impressionar. É importante entender que a beleza, apesar de poderosa, não é invencível. Uma mulher bonita pode usar sua aparência como uma vantagem inicial, mas o que realmente define as interações é como você responde a isso. Se você trata a beleza como um elemento a mais, sem permitir que ela controle suas decisões ou emoções, você quebra o ciclo de influência e se posiciona de forma muito mais forte. Mas aqui está algo ainda mais intrigante. Enquanto a beleza é uma arma óbvia, algumas mulheres sabem que o verdadeiro poder está em algo que é muito mais difícil de detectar: o silêncio. No próximo tópico, vamos explorar como as mulheres usam o que não dizem para criar ansiedade, insegurança e, muitas vezes, controlar a dinâmica de uma interação. Mas antes de irmos a ele, eu tenho o que você precisa para se tornar um homem melhor em todos os aspectos no primeiro comentário fixado. Além do seu crescimento, você estará ajudando esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. A estratégia do silêncio. O que elas não dizem, fala mais alto. Você já esteve em uma discussão com uma mulher, esperando uma resposta, mas tudo o que recebeu foi silêncio. Não foi acaso. Esse silêncio tem um propósito. Ele não é vazio, é estratégico, calculado e muitas vezes mais poderoso do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. E o mais impressionante, esse silêncio pode manipular suas emoções de maneiras que você nem percebe.
O psicólogo John Gottman, famoso por seus estudos sobre relacionamentos, mostrou que o silêncio em uma interação não é neutro. Ele gera desconforto, ansiedade e, principalmente, insegurança. Para as mulheres, o silêncio é uma ferramenta. Enquanto os homens tendem a enfrentar conflitos de forma direta, argumentando, explicando ou até elevando a voz, as mulheres muitas vezes escolhem uma abordagem mais sutil e psicológica. Elas sabem que quando não dizem nada, deixam você preso em um jogo mental, preenchendo o vazio com seus próprios medos. Imagine o seguinte: você e ela estão discutindo. Você apresenta um argumento esperando que ela rebata, mas ao invés disso, ela apenas te encara em silêncio ou desvia o olhar. Esse momento de quietude te faz questionar tudo. Será que eu disse algo errado? Será que ela está planejando alguma coisa? Será que eu já perdi essa discussão sem perceber? O silêncio faz sua mente trabalhar contra você. Esse efeito é amplificado pela nossa natureza masculina. Homens têm uma tendência biológica e social de buscar resolver problemas rapidamente. Quando enfrentamos o silêncio, nosso instinto é preencher o vazio, seja pedindo desculpas, seja explicando demais ou até mudando completamente nossa posição só para quebrar o desconforto. É exatamente isso que muitas mulheres esperam. Elas não precisam levantar a voz ou insistir no argumento. Elas deixam você lutar consigo mesmo até ceder. Mas não pense que o silêncio é apenas uma tática de conflito. Ele também é usado de forma estratégica em interações cotidianas para gerar interesse ou influência. Por exemplo, uma mulher que está interessada em você pode usar o silêncio para testar sua confiança. Se ela faz uma pausa prolongada durante uma conversa e você começa a se esforçar para preencher o espaço, ela percebe que você está inseguro. Por outro lado, se você mantém a calma, responde com naturalidade ou até retribui o silêncio, isso mostra controle emocional, algo extremamente atraente. Outro exemplo: em negociações ou momentos decisivos, o silêncio pode ser usado para criar pressão. Estudos mostram que em situações de barganha, quem permanece em silêncio por mais tempo, muitas vezes ganha vantagem, porque força o outro lado a ceder primeiro. Mulheres que dominam essa técnica sabem que, ao não dizer nada, estão no controle da interação. Agora, vamos olhar para o outro lado da moeda. Por que o silêncio é tão poderoso? Porque ele joga com a nossa necessidade de validação. Quando alguém fica em silêncio, principalmente em momentos onde esperamos uma reação, isso ativa nossas inseguranças. Nós queremos saber o que a pessoa está pensando, se concorda conosco ou se está nos julgando. Esse vazio nos obriga a buscar a aprovação, e ao fazer isso, perdemos o controle da situação. Mas aqui está a chave. O silêncio só tem poder sobre você se você permitir. Homens que entendem essa estratégia conseguem reverter a dinâmica. Quando confrontado com o silêncio, mantenha a calma, respire fundo e evite reagir de forma impulsiva. Se você demonstrar que o silêncio dela não te afeta, o jogo muda. Ela percebe que não pode manipular suas emoções tão facilmente e você se posiciona como alguém que tem controle sobre si mesmo. O silêncio, no fim das contas, é uma arma que funciona porque ela te obriga a lutar contra suas próprias inseguranças. Mas uma vez que você entende isso, pode usá-lo a seu favor. Dominar a arte de responder ao silêncio com confiança faz com que você se destaque como alguém que não se deixa intimidar. E é por isso que compreender essa tática é tão importante. O que uma mulher não diz muitas vezes fala mais alto do que qualquer palavra. E quando você aprende a ouvir o que está no silêncio, você se torna imune ao jogo emocional. Agora que você conhece as 5 facetas psicológicas mais assustadoras sobre as mulheres, a questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque, acredite, a diferença entre ser dominado e dominar está em como você aplica o que aprendeu. O jogo mudou, e agora você tem as ferramentas para jogar com estratégia. Deixe o like, comente aqui embaixo qual dos pontos mais te surpreendeu e se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo como este. Estamos construindo uma comunidade de homens que jogam para vencer, e você faz parte disso. Juntos, vamos além da média.